Hoje nós vamos tratar da questão da pobreza, concentração de renda e desigualdade social no Brasil. É um tema bem interessante, muito bacana, porque nos faz refletir sobre por que existe tanta desigualdade no Brasil. E a gente pode colocar em questionamento o discurso da meritocracia, onde há responsabilidade individual acerca do fracasso ou do sucesso. E qual autor vocês preferem primeiro, Marx ou Weber? Marx. O que você prefere, Weber? Todo mundo prefere Marx? Ai meu Deus, então tá. Vamos ver Marx então. Eu particularmente gosto mais de Weber, mas se vocês querem Marx, vamos ver Marx. Tio Marx é o fundador do socialismo científico com Friedrich Engels, e ele pensa a desigualdade a partir do surgimento da propriedade privada. Nesse movimento, o Marx busca um fundamento em Rousseau. Quem se lembra do estado de natureza para Rousseau? Onde não havia propriedade privada e, portanto, as pessoas viviam bem no estado de natureza, beleza? Então, se as pessoas não tinham a questão da propriedade privada e elas viviam muito bem, né? O Rousseau ele vai estabelecer que é o surgimento da propriedade privada que dá origem à desigualdade entre os homens e estabelece aí como proposta a vontade geral, que não vai significar a vontade de todo mundo. E por que Marx utiliza esse raciocínio? Porque o Marx acreditava que a propriedade privada é também responsável pelas desigualdades entre os homens, e o Marx enxerga uma luta de classes desde a antiguidade. Na antiguidade a luta era entre senhores escravos, na Idade Média entre senhores e servos, e a partir do surgimento da burguesia, entre burgueses e proletários. É importante saber Marx, até para a gente não gostar ou tentar refutar, falar mal, é importante estudar o Marx, para não falar bobagem, né? E o Marx ele vai falar o seguinte, olha, se não existir um dia a propriedade privada, as pessoas viverão bem novamente. E é uma análise que hoje no Brasil, quando a gente para interpretar a desigualdade a partir de Marx, as pessoas que são adeptas do pensamento de direita liberal vão falar que não, isso não tem nada a ver, que o sucesso depende do esforço individual, que a proposta do Marx de propriedade coletiva e liberdade coletiva já foi tentada em outros lugares do mundo e não deu certo, inclusive culminou em genocídio na Rússia. E quando nós analisamos essa ideia pelo prisma de Marx, a gente tende a acreditar que os problemas que eles têm no Brasil são resultado das desigualdades que existem entre as pessoas. Se existir a redução das desigualdades entre as pessoas, esses problemas serão reduzidos. Isso é discutido, inclusive, no campo de segurança pública. Agora há pouco um aluno me abordou para perguntar se eu não acho que a política pública de guerra às drogas é fracassada, porque muito se mata e pouco se resolve. A questão é que a proposta desse menino, que se declarou uma pessoa de centro-esquerda, é uma proposta que acredita que a redução das desigualdades sociais vai oferecer um leque maior de oportunidades para as pessoas que estão em estado de carência múltipla. Carência múltipla é quando a pessoa não tem o básico para sobreviver. Ela não consegue se alimentar, ela não consegue ter uma habitação, um local para morar. Ela se sente abandonada pelo Estado. Ela se sente inferior às outras pessoas. Então, essa proposta marxista de redução das desigualdades, oferecendo às pessoas presas, por exemplo, um processo de ressocialização, oportunidade de emprego, de curso profissionalizante dentro do presídio, né? Essas propostas, elas são muito interessantes e elas até geram resultado a longo prazo. O desafio no Brasil hoje é como resolver o problema de segurança pública a curto prazo. E aí você tem a proposta de desmilitarização da polícia, o fim da polícia militar. Surgem aí múltiplas propostas
Só que todas essas propostas, tanto de desmilitarização quanto de fim da polícia militar, vem associada à proposta política de redução das desigualdades, que é a proposta que crê que a pessoa que vai para o mundo do crime é uma pessoa que de repente não teve oportunidade para seguir uma outra carreira. Isso os liberais vão questionar. Eles vão falar que não. Se o liberal seguir a formulação teórica de Max Weber, para Weber a desigualdade se manifesta através da riqueza, prestígio e poder. Então, essas desigualdades de riqueza, prestígio e poder vão permear a sociedade e vão exercer influência sobre as pessoas. E a proposta liberal, ela parte também da questão da meritocracia. Como é que você atribui mérito numa condição de desigualdade de competição? Quando as escolas elas oferecem diferentes oportunidades, diferentes tipos de ensino, a ponto de uma pessoa não conseguir se preparar para o vestibular se estiver em determinado colégio. Porque vocês aqui são privilegiados. Vocês têm o privilégio de estudarem num estabelecimento capaz de preparar cada um de vocês para a competição, para conquistarem o seu espaço numa universidade pública. A questão é que todo mundo deve ter a oportunidade de desenvolver uma competência técnica, uma formação capaz de tornar possível a competição e assim a meritocracia. Só que a proposta liberal, ela se opõe à proposta de Marx, socialista, porque para o liberalismo a liberdade ela não é coletiva, ela é individual. Então o indivíduo ele faz escolhas. Então se você, por exemplo, escolhe consumir um entorpecente ilícito e financiar o tráfico, você deve ser responsabilizado pela sua escolha. Tá? E para o liberal a propriedade não deve ser coletiva, mas deve ser privada. E no Brasil hoje, quando você fala em pobreza, concentração de renda, desigualdade social, você não pode esquecer dos moradores de rua, que são pessoas que muitas vezes não conseguem participar do ciclo produtivo da sociedade de mercado, que é a sociedade capitalista. Essa pessoa não tem oportunidade. Aí você fala assim pra mim, então é porque não se esforçou o suficiente. Aí eu respondo pra vocês. Será que todas as pessoas que procuram um emprego vão conseguir? Por quê? Porque a oferta de mão de obra ela é infinitamente maior do que a oferta de emprego. Então, sempre vai existir aquele grupo de pessoas que pode não conseguir temporariamente se estabelecer numa empresa. Aí eu pergunto, essa pessoa não precisa comer? Não tem que ter onde morar? Tem que ter assistência médica hospitalar? Aí você mora num país onde foi aprovada a PEC 241 de congelamento em gastos públicos, onde você tem a proposta de fim do SUS, que é do atendimento médico hospitalar gratuito. Essa proposta, essa dinâmica faz com que a gente reflita sobre como nós vamos tratar as pessoas que estão à margem das oportunidades. Aquelas pessoas que de repente precisam de oportunidades e não têm. Então, falar de pobreza e concentração de renda é você olhar para os dados, para as pesquisas realizadas pelas instituições oficiais do país e constatar que a concentração de renda no Brasil, ela atrapalha o desenvolvimento do país. Segundo o teórico sociólogo G.C. Souza, aqui as elites não têm um projeto político de desenvolvimento do país. Ele morou muitos anos na Alemanha e compara o Brasil com a Alemanha e constata que lá existe um projeto de desenvolvimento de país. Aqui você não tem. E essa percepção ela não pode ser ignorada porque um comunista ou outro entende que tem que fazer uma revolução. Até porque os lugares onde aconteceram as revoluções socialistas não deram certo. A queda do Muro de Berlim ela foi a prova
de que não deu certo. Ah, professora, mas não custa tentar no Brasil e tal. Beleza. Só que nós temos um processo eleitoral democrático, temos um Estado democrático de direito, onde nós escolhemos quem serão os governantes. E atualmente nós escolhemos um governo de orientação liberal conservadora. Conservadora no campo do costume, no campo da moral, e liberal no campo da economia. No caso, neoliberal. O que nós devemos fazer enquanto sociedade é refletir sobre como as privatizações podem ser benéficas ou não para a sociedade, assim como a reforma da Previdência, e não fazer oposição por fazer, porque você não gosta da opinião pessoal do governo sobre alguma coisa. Essa é uma reflexão interessante. Para o teórico Vilfredo Pareto, que é um teórico conservador, as desigualdades fazem parte da natureza humana. Então nem todas as pessoas vão fazer parte da elite. E as sociedades humanas se dividem entre elite e massa. Aí se você falar para mim que Cuba não é assim, Cuba também é assim. Tem uma elite política que vive muito bem e um povo que vive bem mais ou menos. E o Gessé Souza, que é um teórico de centro-esquerda, vai chamar a atenção de uma coisa muito importante. Ele vai falar, ele pergunta assim: em qual lugar do mundo o Estado governa para todo mundo? A questão é para quem o Estado governa. E o que é importante para vocês que vão fazer vestibular é que o Estado escolha a opção da democracia deliberativa. Você que gosta de anotar, anota isso. A democracia deliberativa parte da premissa de que todos os cidadãos devem ser incluídos nas políticas públicas. Aí é necessário separar a política de religião. Porque se você vai incluir todos os cidadãos, você não pode submeter um grupo a uma política pública que contemple a religião de outro grupo. Porque a religião é algo de escolha íntima, privada e pessoal. Enquanto a política, que é o campo das relações de poder, trata da vida impessoal, da vida pública. E deve contemplar todos os cidadãos. Aquele jogo democrático, onde você diz que a minoria tem que se adaptar à maioria, no mundo pós-moderno e globalizado como é o nosso, isso não se sustenta mais. Porque o mundo hoje é multicultural. O mundo hoje entende, né, o planeta, que é necessário incluir as minorias. Minoria em que, professor? Em quantidade? Não, minoria em representatividade. O debate sobre a questão racial hoje é fundamental para a saúde da vida e sociedade. O debate sobre os direitos das mulheres é fundamental. O debate sobre o meio ambiente, a destruição da Amazônia, a caça esportiva, se vai prejudicar ou não os animais. Isso hoje não é uma discussão exclusiva da sociedade brasileira, mas é uma discussão mundial. Ano passado eu gravei um vídeo chamado Eleições 2018. Foi até o dia do Jogo do Brasil. E foi muito interessante porque os alunos me pediram para gravar o vídeo, eram alunos conservadores que me pediram aquele vídeo. Eu peguei, fiz a gravação e postei. E eu disse que era impossível o resgate da década de 70 brasileira hoje no século XXI. E quando um governo conservador foi eleito, né, que eu nem considero conservador, eu considero mais assim reacionário, não no sentido pejorativo do termo, né? Meu papel não é ficar falando mal de um governo ou de outro, mas de apontar, né, quais são os problemas e possíveis soluções para que nos tornemos capazes de construir uma sociedade melhor. Eu disse que o resgate seria impossível porque seria o retorno a uma proposta de supremacia de cultura local. Só que essa proposta de supremacia de cultura local, ela já foi desconstruída com o neoliberalismo, com a globalização e o fortalecimento da terceira revolução industrial, principalmente após a queda do Muro de Berlim. Quando o capitalismo ganha, o
conflito com o socialismo, ocorre uma reestruturação do planeta, tanto no plano econômico, quanto no plano moral. A internet faz com que diferentes pessoas em diferentes lugares do mundo questionem as suas culturas locais e construam uma cultura global. É onde vai entrar a discussão da tolerância, do respeito, onde é fundamental você entender que o outro precisa ter voz. O outro tem a sua visão de mundo e deve ser respeitada essa visão de mundo. É interessante porque no Brasil nós ainda não conseguimos, no século XXI, usar a expressão religião de matriz africana. Nós, no século XXI, ainda praticamos a demonização de tudo que não é cristão. Isso em 2019. Nós ainda fazemos o que se fazia, né, na Idade Média. Nós ainda temos que debater a separação de Estado, né, e educação. Ainda temos que falar sobre o ensino laico. Isso no século XXI, no mundo globalizado. E não estou usando um viés de centro-esquerda, eu estou usando um viés liberal alemão. Eu estou discutindo desigualdades com vocês em termos de riqueza, prestígio e poder. Onde o poder político hoje ainda é norteado pela demonização da diferença. E isso é complicado. É complicado quando isso se converte em política pública, onde você não consegue discutir guerra às drogas, você não consegue discutir aborto, você não consegue discutir direitos das mulheres, união homoafetiva de modo laico. O controle da sexualidade do outro ainda se faz pela orientação religiosa no mundo globalizado, o que não deveria acontecer. Essa discussão não deveria passar pela religião, mas passar por dados, por pesquisas. Qual é a diferença do pensamento conservador para o pensamento reacionário? O pensamento conservador, ele tende a conservar alguns aspectos da sociedade e entender que algumas mudanças irão acontecer. E elas são inevitáveis, porque elas acompanham transformações no plano global, mundial. O reacionário, ele quer voltar no tempo. Só que o Brasil é um